2 anos depois de me deixar com 3 filhos e R$ 50, meu marido me viu na televisão e ligou chorando. Ele nunca achou que eu fosse capaz de muito. Para ele, eu era Val, a mulher que abriu mão de um diploma de nutrição para criar os filhos enquanto ele se estabelecia como motorista de aplicativo. Eu era a base, a rotina, a certeza de que a casa estaria em ordem e o jantar na mesa. Amor era uma palavra que ele não usava mais, e eu, ocupada demais, fingia não notar o eco que ela deixava. A clareza veio numa terça-feira de março. Voltei da escola com a Mirella e o Kaique, e o pequeno Davi no colo. O silêncio da casa era pesado, diferente. O armário dele, com a porta entreaberta, mostrava o vazio. Sobre a geladeira, um bilhete de 3 linhas e uma única nota de R$ 50. Não tô bem. Preciso de um tempo. Cuida das crianças. Não foi o bilhete que me quebrou. Foi o dinheiro. R$ 50. Aquele era o preço que ele colocou no nosso casamento, na minha dedicação, nos nossos 3 filhos. Naquele instante eu não senti dor. Senti um frio na espinha, uma lucidez terrível e cortante. Eu não era uma parceira, eu era um serviço que ele não queria mais pagar. E ele achou que aquele valor era suficiente para a demissão. Eu voltei para a casa da minha mãe, um território familiar que agora parecia estrangeiro. O quarto dos fundos, o cheiro de feijão cozinhando, o som da televisão sempre ligada na sala. Era um refúgio e uma armadilha. Nos primeiros meses, o mundo se resumia a fazer os R$ 50 virarem 200, e os 200 pagarem o leite e a mistura. A família de Erivaldo aparecia aos domingos, como se cumprissem um ritual macabro de normalidade. Traziam um bolo industrializado e olhares de pena. Minha sogra inspecionava meus filhos, procurando sinais de desnutrição ou tristeza, talvez para validar a decisão do filho dela. A cunhada, irmã mais nova dele, me pedia para olhar o filho dela só por uma horinha, que virava a tarde inteira. Ela chegava com um sorriso e dizia: Val, já que você tá em casa mesmo. Eu nunca estava em casa mesmo. Eu estava costurando, cozinhando marmitas para fora, montando cardápios para uma lanchonete por R$ 30. Mas para eles, eu era uma mulher desocupada, um projeto social particular. Eles nunca me deram um pacote de arroz. Mas me pediram para fazer o cardápio da festa de 1 ano do filho da minha cunhada. De graça, claro. Você tem um dom para isso, minha sogra disse, como se um dom pagasse as contas. Eu sorria. Anotava o pedido. E fazia. Cada favor era uma pedra que eu engolia em silêncio. Eu precisava daquela paz podre, daquela ilusão de que não estávamos em guerra. Qualquer passo em falso e eu poderia perder o pouco que me restava, o direito de criar meus filhos longe dos palpites deles. Eu observava. Anotava mentalmente cada abuso. Cada sorriso falso. Cada vez que usavam o nome de Deus para justificar a covardia de Erivaldo. Eles falavam dele como um coitado, um homem perdido que precisava se reencontrar. E eu era o quê? A paisagem que ele deixou para trás. O ponto de ruptura não veio com um grito. Veio num domingo à tarde, enquanto eu servia o café que minha mãe tinha coado. Minha sogra e meus 2 cunhados estavam na pequena sala, falando alto sobre futebol. Então, o assunto mudou. O cunhado mais velho, o que tinha um nome limpo e financiava os carros da família, virou para mim com a naturalidade de quem pede um copo d'água. Val, a gente estava pensando. A casa de você está lá, parada. É um dinheiro morto. Eu parei com o bule na mão. O cheiro de café quente encheu o ar. Minha sogra continuou, a voz mansa, perigosa. Seu cunhado tá certo. A gente podia alugar. O dinheiro ajuda a pagar as contas de Erivaldo, que tá apertado lá em Salvador. E a gente te dá uma parte, claro. Para ajudar com os meninos. Ajudar. A palavra soou como um insulto. Eles queriam que eu entregasse a chave da casa que ajudei a construir, que limpava e decorava, para que o aluguel pagasse as contas do homem que me abandonou e da nova vida dele. Eles falavam de família, de sacrifício, de como eu precisava entender o lado dele. Eu continuei servindo o café. Minha mão não tremeu. Olhei para cada um deles. O cunhado que queria o dinheiro. A sogra que queria limpar o nome do filho. Eles não me viam.
Viam um problema a ser resolvido, uma peça solta a ser descartada. Eles já tinham me sentenciado. Na cabeça deles, eu já tinha perdido. E é aqui que eu preciso que você se inscreva no canal, porque o que eu fiz em seguida foi legalmente impecável e moralmente devastador. Me diz nos comentários de onde você está me ouvindo, eu preciso saber que não estou sozinha nessa história. Eles saíram. A porta bateu com um som abafado, mas o cheiro do perfume barato da minha cunhada ficou no ar, misturado ao café frio. As vozes deles ainda ecoavam na minha cabeça. Um dinheiro morto. A gente te dá uma parte, para ajudar. Ajudar. Eles queriam que eu entregasse a chave da minha casa para pagar as contas do homem que me deixou com 50 reais. E eu deveria agradecer a caridade. Os papéis que eles deixaram estavam sobre a mesa da cozinha. Uma autorização de aluguel e uma procuração. Tudo bem amarrado, com firma reconhecida e o nome do meu cunhado como administrador. Eles não eram burros. Eram arrogantes. Tinham certeza de que eu assinaria. A Val boazinha, a Val que abaixa a cabeça, a Val que entende, sempre assinaria. Ser boa era a permissão que eu dava para eles me pisarem. Peguei a caneta. Minha mão, que minutos antes servia o café sem tremer, agora vacilava. Uma parte de mim, a parte treinada a vida inteira para não criar conflito, gritava para eu assinar. Para manter a paz podre. Para não piorar as coisas. Mas o que era pior do que aquilo? Então eu lembrei. Não foi do bilhete, nem dos 50 reais. Foi de uma tarde, 6 meses atrás. Minha sogra me pediu para montar o cardápio da festa de 1 ano do meu sobrinho. Você tem um dom para isso, minha filha, ela disse, com um sorriso que não chegava nos olhos. Um domingo. Ela usou essa palavra para transformar meu conhecimento, meus anos de faculdade, em um passatempo. Um favor que não custa nada. Eu passei 2 noites em claro, com o Davi ardendo em febre no colo, pesquisando e calculando um cardápio infantil balanceado e barato. Entreguei as folhas impressas na mão dela. Ela nem olhou direito. Obrigada, querida. Deus te pague. Deus te pague. Naquele momento, na minha cozinha silenciosa, eu entendi. Para eles, meu valor era zero. Meu trabalho era um domingo, minha casa era dinheiro morto. Meus filhos eram um peso que eu tinha que carregar sorrindo. A caneta parou de tremer. O frio na espinha voltou, o mesmo frio do dia em que li o bilhete. Lucidez. Empurrei os papéis deles para o lado da mesa, como quem afasta lixo. Peguei meu celular. Disquei um número que estava anotado no papel de pão dentro da minha bolsa há meses. Uma advogada indicada por uma vizinha. A voz dela era prática. Eu expliquei. Abandono de lar. 3 filhos menores. A casa. Ela me fez perguntas curtas, diretas. Em menos de 10 minutos, ela me enviou um documento por e-mail. Ação de divórcio litigioso. Pedido de guarda unilateral. E uma liminar de urgência, solicitando o uso exclusivo do imóvel para a moradia dos nossos filhos. Fui até a lan house da esquina. Imprimi as páginas. Voltei para casa e sentei na mesma cadeira. Peguei a caneta, a mesma que tremeu antes. Na linha pontilhada, eu assinei. Não a procuração deles. Eu assinei a minha sentença de libertação. Valdirene Nascimento Pires. Enviei a foto pelo celular para a advogada. Ela respondeu na hora: amanhã o oficial de justiça vai notificar seu marido no endereço de Salvador que você me deu. O silêncio que se seguiu não era de paz. Era o silêncio pesado que vem antes da tempestade. Eu tinha acabado de declarar guerra com a única arma que eles nunca esperaram que eu usasse, a lei. Naquela manhã, pela primeira vez em meses, eu não acordei com um peso no peito. O peso não tinha sumido. Tinha mudado de dono. Abri os olhos antes do sol nascer e senti um alívio gelado, cortante. Não havia culpa. A Val boazinha, a Val que engolia sapos para manter uma paz que não existia, tinha morrido na noite anterior, sentada na cadeira da cozinha com uma caneta na mão. A mulher que acordou no lugar dela era outra. Uma mulher que tinha um plano. Fiz o café e o cuscuz em silêncio.
Mirela e Kaique ainda dormiam, Davi ressonava no berço improvisado. Minha mãe entrou na cozinha, os pés descalços mal fazendo barulho. Ela não perguntou nada. Apenas pegou uma xícara e sentou-se à mesa, um soldado silencioso no meu exército de uma mulher só. O telefone tocou às 8. Era minha sogra. A voz dela era melosa, vitoriosa. E aí, minha filha? Pensou bem? Seu cunhado vai passar aí mais tarde para pegar os papéis. Eu olhei para minha mãe. Ela deu um gole no café, o olhar fixo na parede. Respirei fundo, juntei os cacos da antiga Val e colei uma máscara de submissão no rosto. Pensei sim, minha sogra. Pode mandar ele vir. Eles vieram no fim da tarde. O cunhado entrou na frente, o peito estufado, o sorriso de quem já contava com o dinheiro do aluguel. A sogra veio atrás, inspecionando a casa com o olhar, talvez procurando poeira nos cantos para ter mais uma prova da minha incompetência. Eu os convidei a sentar. Ofereci café. Eles conversavam com um fantasma. A Val que eles conheciam já não estava ali. Eles falavam sobre o futuro, sobre como o dinheiro ajudaria Erivaldo a se reerguer. Eu ouvia, balançava a cabeça, concordava. É o melhor a fazer, eu disse, a voz mansa, ensaiada. O peso da liberdade era esse, a solidão de saber que a bomba que eu tinha armado estava prestes a explodir e ninguém além de mim ouvia o tic-tac do relógio. Os dias que se seguiram foram um exercício de autocontrole. A máscara de gelo se tornou minha segunda pele. Eu precisava de tempo. Tempo para o oficial de justiça encontrar o endereço em Salvador. Tempo para a notificação chegar nas mãos de Erivaldo. Minha rotina era uma teia de mentiras necessárias. Quando meu cunhado ligava, eu inventava uma desculpa. Ainda não tive tempo de ir ao cartório, as crianças estão doentes. Amanhã eu vou sem falta. Cada mentira era um tijolo no muro que eu construía ao meu redor. O pior momento veio no sábado. Eles insistiram em almoçar na casa da minha mãe, uma celebração antecipada da vitória deles. Enquanto eu colocava a travessa de feijão na mesa, meu cunhado, o administrador, o cérebro da operação, deu uma risada alta. Ele olhou para mim, mas não me viu. Ele via a casa, o aluguel, o problema resolvido. Agora as coisas vão entrar nos eixos, ele disse, batendo na mesa. Com esse dinheiro, Erivaldo finalmente vai ter a vida que ele merece. O garfo parou a centímetros da minha boca. O mundo ficou em silêncio. A vida que ele merece. A imagem dos R$ 50 na geladeira brilhou na minha mente. A imagem do meu armário vazio. Do bilhete amassado no meu bolso. Eu levantei o rosto. Olhei diretamente nos olhos dele, um contato que eu vinha evitando há dias. E então, eu sorri. Não foi um sorriso de raiva, nem de tristeza. Foi um sorriso vazio, polido, impenetrável. Um sorriso que dizia tudo sem dizer uma única palavra. Ele não entendeu. Achou que era concordância. E, naquele momento, eu soube. Eu soube que eles nunca viriam o golpe chegando. Meu sorriso era meu escudo. E minha arma. Eles estavam brindando a minha rendição, enquanto, a centenas de quilômetros dali, a guerra que eu declarei estava prestes a bater na porta deles. A fachada que eu construí era frágil, mas a arrogância deles era uma muralha. A festa de aniversário da minha cunhada foi o primeiro teste de fogo. Um churrasco no quintal da casa da minha sogra, com pagode alto e a família inteira rindo como se o mundo fosse um lugar justo. Eu estava lá, com um sorriso colado no rosto e um prato de vinagrete na mão, servindo os parentes que, em breve, seriam meus inimigos formais. O cheiro de carne e cerveja me dava náuseas. Cada risada era uma ofensa. Eles me tratavam como uma peça da mobília, a viúva de marido vivo que eles toleravam por caridade. E eu deixava. Eu precisava que eles acreditassem na própria mentira. O momento veio depois do parabéns. Meu cunhado, o cérebro da família, sentou ao meu lado, o prato cheio de picanha. Ele não me olhou. Olhava para a piscina de plástico onde meus filhos brincavam com os primos. E aí, Val? Resolvemos aquela pendência? Ele perguntou, a voz baixa, conspiratória. Seu advogado deu uma olhada. É bom ter certeza de que tá tudo certo para você também.
A palavra advogada caiu na mesa como uma pedra de gelo. Meu coração disparou. Gelei por dentro. Eles achavam que eu teria um advogado para revisar a autorização deles. A inocência do predador. Respirei fundo, o ar parecia grosso, pesado. Contei até 3 antes de responder. Ainda não. Mas vou resolver essa semana. Menti com a naturalidade de quem pede a hora. Ele assentiu, satisfeito, e enfiou um pedaço de carne na boca. Não demora. O inquilino já está querendo visitar a casa. Eles não tinham só o plano. Eles já tinham o cliente. Eu sorri. Um sorriso que não chegou aos meus olhos. E me levantei para pegar mais farofa. O quase desastre aconteceu numa quinta-feira chuvosa. Eu tinha acabado de chegar da rua, com as cópias da liminar e do processo guardadas no envelope pardo. Em casa, tirei os papéis para ler mais uma vez, ali, sentada na beirada da minha cama. As palavras "ao uso exclusivo do imóvel" brilhavam para mim como um letreiro de neon. Era minha vitória silenciosa, meu segredo. A porta do quarto abriu de supetão. Meu cunhado. Meu coração parou. Ele não bateu. Entrou com a urgência de quem era dono do lugar. Val, a gente precisa conversar. Essa desculpa de cartório não tá colando mais. Os papéis estavam ali, expostos sobre a colcha de retalhos. Em uma fração de segundo, o instinto assumiu. Puxei o edredom dobrado aos pés da cama e o joguei sobre o envelope, um movimento fluido, quase casual. Ele parou no meio do quarto, o olhar desconfiado. O que é isso aí? Eu me levantei, o corpo entre ele e a cama. Isso o quê? A bagunça. Tava arrumando o quarto, as crianças não dão sossego. Minha voz saiu firme, um pouco irritada, como a de qualquer mãe sobrecarregada. Ele me mediu de cima a baixo. Por um segundo, achei que ele tinha visto. Que a casa ia cair. Mas ele não viu os papéis. Ele viu a Val de sempre. A Val cansada, a Val que ele podia pressionar. A arrogância dele era um véu sobre seus olhos. Ele só conseguia me enxergar como a vítima que eles criaram. Escuta, ele disse, mais baixo. Assina logo isso. A gente não tem o dia todo. Eu assenti. Amanhã. Amanhã eu resolvo. Ele saiu, bufando. Eu esperei o som da porta da sala bater. Sentei na cama, a mão tremendo sobre o edredom. O medo era real, mas algo novo borbulhava por baixo. Um prazer frio, perigoso. O prazer de assistir ao show deles, sabendo que o roteiro final era meu. Eles estavam no meu palco, e nem imaginavam. A ligação quebrou a paz podre na terça-feira. Não foi o meu cunhado. Foi a esposa dele, minha cunhada, a voz um chiado de pânico no telefone. Val, o que você fez? Eu estava na cozinha, cortando o quiabo para o almoço. A faca parou no ar. O cheiro verde e cru encheu minhas narinas. O tempo parou. Fiz o quê, menina? A minha voz soou calma, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Ela não respondeu direto. O Rui, o rapaz que ia alugar a casa. Ele acabou de ligar pro meu marido. Disse que uma mulher ligou para ele, uma tal de advogada. Falou que a casa não pode ser alugada. Que tem processo. Que o imóvel tá em litígio. Que história é essa, Val? O suor gelou na minha nuca. A mentira veio rápida, um reflexo de sobrevivência. Deve ser engano. Ou algum golpista querendo estragar o negócio. Manda seu marido ficar esperto. Era uma mentira fraca, eu sabia. Mas era a única que eu tinha. Desliguei antes que ela pudesse fazer outra pergunta. A mão que segurava a faca tremia de leve. O tempo tinha acabado. Eles sabiam. Não sabiam o que, exatamente. Mas o cheiro de fumaça tinha chegado antes do fogo. A máscara de gelo começou a rachar. Eles não esperaram o fim da tarde. Chegaram em menos de 1 hora. O carro do meu cunhado cantou pneu na porta de casa. Ele não entrou de imediato.
Ficou na calçada, o celular grudado na orelha, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. A sogra e a cunhada entraram sem bater. A cara delas não era mais de pena, nem de falsa simpatia. Era de fúria. Elas me encontraram na sala, onde eu fingia dobrar uma pilha de roupas. Sua falsa, minha sogra sibilou. A palavra ficou suspensa no ar pesado. Ficou fazendo a gente de idiota esse tempo todo. Meu cunhado entrou logo depois, o rosto vermelho, o telefone sumido no bolso. Ele desligou a ligação no meio do caminho e veio na minha direção, apontando o dedo. Eu não sei o que você tá armando, Valdirene. Mas vai parar com essa palhaçada agora. Ele parou a um passo de mim. O cheiro de suor e raiva era forte. Você tem 5 minutos para ligar para essa sua advogadinha de porta de cadeia e cancelar essa merda. Tá me ouvindo? O celular dele tocou de novo, um som estridente que cortou a tensão. O nome Erivaldo brilhou na tela. Meu cunhado atendeu, a raiva na voz dando lugar a uma confusão impaciente. Que foi, homem? Fala direito, não tô entendendo nada. O silêncio se estendeu. Nós só ouvíamos a voz esganiçada do meu marido, distorcida e desesperada, do outro lado da linha. O rosto do meu cunhado foi do vermelho ao branco. Ele baixou o telefone devagar, o braço caindo ao lado do corpo como se não tivesse mais força. Os olhos dele encontraram os meus. Não havia mais arrogância. Só choque puro, absoluto. O oficial de justiça. Ele tá na porta do Erivaldo. Agora. Com uma intimação de divórcio. A bomba explodiu. E o som foi o silêncio atordoado que tomou conta da pequena sala da minha mãe. Estou sentada no chão do quarto da minha mãe, com a porta trancada. Minhas costas estão contra a madeira fria e eu consigo sentir cada grito deles como uma vibração no meu corpo. A sala virou um tribunal sem juiz. Minha sogra chora, um choro alto, feio, de quem foi pego. Meu cunhado grita com alguém no telefone, provavelmente um advogado, tentando desfazer o que já foi feito. A mulher dele anda de um lado para o outro, os passos pesados no piso de cimento. São os sons da arrogância se quebrando. E eu estou aqui, em silêncio, ouvindo a trilha sonora da minha vingança. Minhas mãos tremem um pouco, não de medo. É adrenalina. É o peso da liberdade. Eu finalmente entendi que o contrário do amor não é o ódio. É a indiferença. E o contrário da paz não é a guerra. É a justiça. Meu celular não para de vibrar no meu colo. O nome de Erivaldo pisca na tela, de novo e de novo. Ligações. Mensagens. Áudios. Ele quer falar comigo. Ele quer uma chance. Ele quer que eu pare com isso. Eles todos querem que a Valboazinha volte e conserte a bagunça. Mas a Valboazinha morreu naquele dia, com R$ 50 na mão e 3 filhos para criar. A mulher que está aqui, sentada no chão, sou eu. E eu não sei mais voltar atrás. Eu não sei se quero. E é por isso que eu preciso de vocês. Olhem para minha história. Olhem para o caos que eu causei para ter o mínimo de dignidade. Me digam, com a mão no coração, o que vocês fariam no meu lugar? Atenderiam essa ligação?